Vamos ler 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade do Pai é de salvar. E a nossa vontade tem que ser a de cumprir a vontade do Pai. Jesus não é o nosso modelo? Jesus não é o nosso mestre? E ele disse que ele veio para cumprir a vontade do Pai. E nós, como seus imitadores, nós vamos imitá-lo. Porque a vontade do Pai é salvar o pecador. E esse texto de 1 Timóteo, ele observa dois detalhes dessa vontade do Pai, que eu quero observar aqui com os irmãos nessa noite. O primeiro detalhe, que Deus deseja que todos os homens se salvem, que é a parte A do versículo 4, o qual deseja que todos os homens se salvem. Sabe o que eu concluo com esse versículo? Que a salvação ela não é só para mim. A salvação é para todas as pessoas e ela está disponível a todas as pessoas, mesmo que nem todas vão crer. Mas ela está acessível. Ela está disponível a todos. Não estou dizendo que todas as pessoas vão se salvar, mas que esta salvação está disponível para aquele que decidir crer, para aquele que se arrepender dos seus pecados, para aquele que deseja mudança de vida. A salvação está lá, acessível, disponível em Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1,10 diz que os profetas inquiriram e indagavam diligentemente sobre essa salvação. Os profetas não entendiam o que era esta graça maravilhosa que viria sobre nós. Porque o período da igreja é um mistério que foi revelado. Mas para eles ainda era mistério. Eles não entendiam o que era esta graça que hoje nós entendemos. E os profetas inquiriam e indagavam diligentemente sobre essa salvação. Eles procuravam entender o que é essa salvação, porque ela envolve a vontade do Pai. E os profetas percebiam isso, que ela envolve a vontade do Pai. E no verso 12 de 1 Pedro capítulo 1, diz que até os anjos desejam atentar para estas coisas. E eu lembro quando eu estava preparando essa mensagem, mas por que os anjos desejam, anelar sobre essas coisas? Afinal, os anjos não são santos? Ou são pecadores? Os anjos que pecaram foram excluídos, foram expulsos do céu, se tornaram demônios, não são mais anjos. Então os anjos são santos. Os anjos não carecem da salvação, e para os demônios não há salvação. A salvação é para nós, para os seres humanos. Mas então os anjos, até os anjos desejam atentar para essas coisas. Mas claro, quem criou os anjos? Quem é o criador dos anjos? Em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação dos anjos, do seu lar celestial. Então, se o próprio Criador, se é a vontade dele que os homens sejam salvos, então os anjos também desejam atentar para isso. Sabe por quê? Porque os próprios anjos desejam que a vontade do Pai seja feita.
Jesus deseja que a vontade do Pai seja cumprida. Os anjos desejam que a vontade do Pai seja feita. Os profetas inquiriam sobre esta vontade do Pai, sobre essa salvação. E esses mesmos anjos trabalham como os nossos ajudantes nesse serviço de pregação do Evangelho, né? Segundo Hebreus 1,14, que desejam que a vontade do Pai seja atendida. Eles são nossos cooperadores. Nós trabalhamos pela pregação do Evangelho num nível físico, num nível visível, enquanto que os nossos cooperadores, os anjos, trabalham no nível espiritual e invisível. E muitas vezes uma batalha espiritual está sendo travada ao nosso redor, e a gente não vê. A gente não vê. Até o ajudante do Elias não via. E ele pediu para que Deus abrisse os seus olhos, e ele viu lá os exércitos celestiais. A gente não vê. Mas quantas vezes, quando nós estamos na batalha da pregação do Evangelho, uma outra batalha no nível espiritual está acontecendo. Está acontecendo. O bicho está pegando, né? Está acontecendo. E os anjos estão ali como cooperadores, para terem certeza de que a vontade do Pai será cumprida. Estes anjos batalham pela causa do Evangelho, porque eles sabem que o Pai deseja ver as pessoas sendo salvas. E eu trago uma pergunta para você. E você, o que tem feito para cumprir o desejo do coração de Deus? O que tem feito e o quanto tem feito para que se cumpra o desejo do coração de Deus? O maior desejo do coração de Deus é de ver as pessoas sendo salvas. Ele criou um plano desde a eternidade para salvar o homem. Em Apocalipse 13, verso 8, diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação, ele foi estabelecido desde o princípio, porque ele está no coração de Deus. E o que nós temos feito para cumprir este desejo do coração de Deus? Eu não estou questionando a ação missionária desta igreja local, de forma alguma, porque esta sim é uma igreja missionária. Eu sou testemunha disso. A igreja investe não só no nosso ministério, mas de tantos outros dos meus colegas missionários. Porque esta é uma igreja que tem visão missionária, sim. Mas eu trago a questão para um nível mais individual, pessoal, entre você e Deus. A questão é para você, crente. A questão para você, meu ouvinte, né, que está aí esquentando a poltrona, como diz o comediante, né? Ô da poltrona. A questão é para você individualmente. O que você tem feito para cumprir o desejo do coração de Deus para alcançar os perdidos? Será que não dá para fazer um pouquinho mais? Porque muitas vezes é fácil a gente descansar de que a minha igreja faz missões. A minha denominação é forte em missões, né? Mas e você pessoalmente, na sua vida? O que você faz para que a vontade de Deus, de salvar o perdido, seja alcançada? É a questão que eu deixo para você. Por exemplo, quantas vezes você já orou para que Deus realize uma de suas vontades? Que não é errado, né? Não é errado. A oração, ela é bíblica. Apresentar as nossas petições diante do Senhor.
Quantas vezes a gente ora pedindo para que Deus realize alguma de nossas vontades, algum dos nossos anseios? Só que aqui no Brasil a gente tem uma expressão que diz o quê? Uma mão lava a outra, né? Uma mão lava a outra. E quantas vezes a vontade de Deus tem sido prioridade na nossa vida? Quantas vezes? Ela é prioridade na vida dos santos anjos. Quantas vezes ela tem sido prioridade nas nossas vidas? A salvação não é só para mim. A salvação não é só para você. Ela é a vontade do coração do Pai para todas as pessoas.